Então, continuando ainda, irmãos, respondendo à questão sobre o propósito da ira de Deus, nós temos em Romanos 12:19 dizendo: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então vejam que a ira de Deus opera como juízo, né? Como vingança, como retribuição, resposta, recompensa quanto àqueles que viveram na prática do pecado, fizeram tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E para assim nós fecharmos o nosso raciocínio e entendermos do que de fato se trata a ira de Deus, aí sim nós entramos agora em Apocalipse 16, que trata detalhadamente dos eventos que estarão ocorrendo na grande tribulação. Diz o texto: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então olha que é específico quem irá receber, quem será atingido pelas taças da ira de Deus. Vamos observar isso mais adiante. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. Então olha aí, a perseguição do anticristo contra os santos, contra a igreja, de modo que mataram, massacraram a muitos, mas Deus vem derramar da sua taça para fazer o quê? Vingança, justiça, juízo contra eles. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Olha aí, sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que batalha é essa do grande dia? A volta em poder e grande glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor, conforme existem outras referências e através desta passagem existe um outro estudo que eu quero estar trazendo para os irmãos. Mas aqui, olha bem: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existia sobre a terra. Então vai vendo a comparação com Mateus 24, com Lucas 21 que nós citamos. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada.
e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga era terrível. Então esta é a representação, esta é a explicação aí das taças da ira de Deus, e observa que isso em momento algum é direcionado para a igreja, para os santos. Mas nós temos 2 Tessalonicenses 1,6 que vem falar acerca desta justiça por causa dos santos. Olha isso, irmãos. É justo da parte de Deus retribuir com o quê? Com tribulação aos que lhes causam tribulação. Vingança de Deus, ó. Dar alívio a vocês que estão sendo que atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus. Que revelado, irmãos, é o termo utilizado para explicar, para fazer referência à volta em poder e grande glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele será revelado dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, fazendo a referência que a vinda em poder e grande glória. E nesta vinda, versículo 8, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Verso 9, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Que é isso, irmãos? Juízo, condenação, estabelecimento do juízo final. Versículo 10, quando isso acontecerá? Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, irmãos, sabendo desses acontecimentos, tendo isso em mente, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então até aqui nós respondemos 2 perguntas dos vídeos aí que trata do que será a ira de Deus e qual o propósito da ira de Deus, qual a finalidade, né? Como os irmãos puderam ver. E a próxima pergunta que nós vamos responder agora nos próximos vídeos será: para quem será a ira de Deus? Aí temos também diversas referências que vão nos mostrar sobre quem essa ira de Deus será despejada, né? É algo realmente forte, impactante, mas também revelador para a igreja, a fim de que nós estejamos e busquemos cada dia mais estar na presença do Senhor, andar em santidade, andar na verdade, conforme nós vemos na palavra de Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Logo mais estarei postando a continuação do estudo. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.